Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa escola bíblica, que tem sido uma bênção, né? Agora nesse novo formato online, devido ao momento que nós estamos vivendo, mas tem sido uma bênção. O Senhor tem falado conosco e nessa aula não será diferente. A nossa aula de hoje é a aula número 8, que tem por tema resiliência e perseverança. Lembrando a todos que nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Neemias, que tem sido uma bênção, tem sido muito enriquecedor para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento na presença de Deus. E nessa aula não será diferente. O Senhor estará nos abençoando de forma extraordinária, porque a palavra de Deus é aquela que nunca volta vazia, né? Como a Bíblia diz no livro de Isaías, antes faz aquilo que apraz. Então nós estaremos lendo o nosso texto bíblico, nosso texto que vai servir de base, de embasamento para a nossa aula, que são 3 versículos, todos no capítulo 2 do livro de Neemias. Pegue a sua Bíblia, vamos ler livro de Neemias no capítulo 2 e primeiramente no versículo 10, ok? Vamos ler. Neemias, capítulo 2, no versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Agora, Neemias 2, 19 e 20. O que ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábico, zombaram de nós, e desprezaram-no, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Está aí o nosso texto base para a nossa aula de hoje. Nós estaremos fazendo uma breve oração para que o Senhor venha nos abençoar. Cobre a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, entramos na Tua presença neste momento para te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos proporciona de poder estar aprendendo a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos direcionar pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar a vida de cada adolescente através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa videoaula, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por essa oportunidade. É sempre uma rica oportunidade poder estudar a palavra de Deus, estudar a palavra do Eterno, né? Nessa noite, a nossa aula, que está baseada no livro de Neemias, nesses textos que nós lemos, eles nos mostram qual era o cenário, qual era a situação a qual Neemias se encontrava no momento em que ele pretendia iniciar as obras da reconstrução do Muro de Jerusalém. Nós estudamos nas aulas anteriores todo o processo, desde que Neemias saiu da Pérsia, com o intuito de voltar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade que estavam derribados, o templo estava destruído, o povo estava em grande opróbrio, né, como diz a palavra de Deus, em grande miséria, e Neemias veio ali com o intuito, com a missão de estar reconstruindo esses muros. Nos versículos que nós lemos, nós vemos que assim que Neemias iniciou a obra, né, como o texto diz, ele analisou a situação em que se encontrava o muro, a cidade, durante alguns dias, né, ele usou de estratégia, de planejamento. Ele primeiro analisou para saber até de que forma distribuir o povo, nos lugares que provavelmente estariam mais destruídos, haveriam mais pessoas, mais mão de obra, né, mais empenho. Então ele criou um plano estratégico e naquele momento ele estava iniciando. Mas o texto que nós lemos diz que logo de cara apareceram alguns opositores, apareceram pessoas que não tinham interesse
que aqueles muros fossem erguidos. Apareceram pessoas que, como o próprio versículo diz, eles não estavam felizes, satisfeitos em encontrar pessoas que queriam o bem, grave bem essa palavra, que queria o bem dos judeus, que queria o bem das pessoas que estavam ali em Jerusalém, né? Os que remanesceram, os que foram os remanescentes da Pérsia, ali do cativeiro babilônio, aquelas pessoas, o desejo deles era que eles continuassem na miséria, no desprezo, que continuassem ali sofrendo, mas ali estava Neemias, direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo de Deus para fazer uma obra, para cumprir uma missão. E logo de cara apareceram estas pessoas. Quem são essas pessoas? Sanbalate, o Eronita, né? E Tobias. É interessante você ver que sempre que ele frisa o nome das pessoas, ele coloca a origem, né? Da onde que eles eram. Eles não faziam parte do povo de Deus. Eles eram de outras nações, de outros povos, que provavelmente, muito provavelmente, eram aqueles que deveriam ter saqueado a cidade, aqueles que estavam tirando algum proveito, né, daquela cidade, que estava explorando, escravizando o povo de Israel. Então, eles não tinham satisfação, alegria em que outros viessem ajudar a reconstruir aquela cidade. Antes de nós entrarmos neste assunto, eu gostaria de transmitir um dado importante para você. Alguns estudos de ciência, da neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, elas têm revelado que algumas matrizes religiosas antigas, como a Bíblia, elas tinham razão nos seus ensinamentos e demonstrado que, seguindo os ensinamentos da palavra de Deus, seguindo os ensinamentos de Cristo, as pessoas têm mais qualidade de vida, as pessoas têm tido uma vida mais saudável e mais feliz. Que ensinamento é esse? De acordo com o estudo, pessoas que se dedicam ao bem do próximo, que se dedicam de alguma forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas, essas pessoas são mais felizes, essas pessoas têm uma longevidade maior e essas pessoas têm mais alegria em viver. Então nós vemos que, baseado no segundo mandamento que Cristo falou, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, baseado nisso, no amor ao próximo, em você se dedicar para o bem do seu semelhante, em você ser uma pessoa melhor, para que o outro também tenha uma evolução, tenha uma melhoria. Então, este ensinamento, que há mais de 2000 anos foi transmitido por Cristo, hoje a ciência moderna, ela mostra que pessoas que se dedicam a isso, pessoas que se dedicam ao bem do próximo, ao bem do seu irmão, do seu semelhante, de alguma forma, elas são pessoas mais felizes, são pessoas mais satisfeitas, mais saudáveis e que vivem mais anos do que os outros. Então eu achei muito interessante esta informação, ainda mais vindo da ciência, né? Nós temos aquela ideia de que ciência e Bíblia elas se contradizem, mas estudos recentes mostram isso, que os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, vividos na prática, elas trazem benefícios para as pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso personagem, o profeta Neemias, o que ele está fazendo? Ele está fazendo nada mais do que isso. Nós estudamos nas aulas anteriores que Neemias estava na Pérsia, Neemias era o copeiro do rei, exercia um cargo de grande influência, de grande importância diante do rei da Pérsia, que era o rei que estava no comando do mundo naquele momento, naquela situação. Era a grande potência mundial, era a Pérsia. Então Neemias estava ali, mas de repente esse homem, ele deixa
todo essa posição, ele deixa todo este conforto para pensar no bem do outro. Olha que interessante. Assim como esse exemplo, né, que eu dei de que a ciência mostrou que se dedicar ao outro traz felicidade, traz benefícios, traz qualidade de vida, Neemias, ele neste momento ele está fazendo justamente isso. Neemias ele deixou o seu conforto e vai ali para um lugar de miséria, um lugar onde uma cidade está toda destruída. Você consegue imaginar esse contexto? E agora Neemias está ali comendo o que o povo come, bebendo a água que o povo bebe, lutando junto com o povo. Neemias era aquele líder que colocava a mão na massa junto com o povo. Então, Neemias estava ali cumprindo esta missão. Mas logo de cara, o que aconteceu? Apareceu Sanbalaque e Tobias para tentar desanimar, para tentar parar aquela obra. E é interessante que no versículo que nós lemos, o texto diz que eles vieram questionando, né, o que eles estavam fazendo, né, e ficaram muito irritados com aquilo. O texto diz que eles não gostaram que alguém estivesse procurando o bem do povo. Então apareceram opositores à obra de Deus. A Bíblia diz que Sanbalaque e Tobias se desagradaram em saber que alguém estava procurando o bem do povo judeu, do povo de Jerusalém que estava ali. Mas Neemias, o que ele fez? Qual foi a postura de Neemias mediante aqueles opositores? Será que ele desanimou? Será que Neemias deu ouvidos? É isso que nós iremos aprender nessa noite. E estaremos extraindo algumas lições, alguns ensinamentos da postura de Neemias, né? Neemias, o texto diz que ele ouvindo aqueles opositores, aquelas pessoas que ali se aproximaram para questionar, né, o que eles estavam fazendo, para verificar, Neemias ele não se intimidou. Ele estava firme na sua convicção que ele tinha uma grande obra para fazer, que ele tinha uma grande missão, que ele estava ali para ajudar aquele povo. Ele tinha certeza, convicção que foi Deus que havia enviado ele para reconstruir aquele muro. Então ele não se abalou, ele não se acomodou, e não somente a ele, porque sozinho ele não conseguia fazer aquela obra. Mas ele também transmitiu essa certeza para todas as pessoas que estavam ali com ele, todas aquelas pessoas que estavam ali naquela situação difícil. Ele motivou, ele passou confiança que Deus estava com eles, que Deus iria ajudar, que Deus ia prosperar eles naquela missão, naquela obra que eles estavam. Então o texto diz que eles continuaram a obra, continuaram a fazer aquela reconstrução, que era um tanto quanto longa, e se nós formos analisarmos a situação do povo, um povo que estava sofrendo, um povo que estava passando miséria, um povo que estava ali sofrendo, né? Mas tinha uma grande missão de reconstruir um muro. Então vejam, a realidade deles era uma realidade difícil, mas Neemias, através da palavra de Deus, da motivação dada por Deus, conseguiu motivar aquele povo de que eles iriam conseguir cumprir aquele objetivo. E aí o texto diz que, no versículo agora 19 e no versículo 20, que voltando, né, deve ter passado algum tempo, eles voltaram, Sanbalaque e Tobias, e eles começaram a zombar. Eles começaram a zombar de Neemias, começaram a zombar daquele povo para tentar desanimar aquele povo daquela missão. É interessante você identificar que os opositores, eles não se contentaram somente de ir até lá e ver que algumas pessoas estavam erguendo o muro,
mas eles também começaram a um plano, né, para tentar atrapalhar, para começar a parar aquela obra, aquela missão. Então eles começaram a escarnecer, a zombar, a rir. Então imagine a situação, você está ali numa obra, tenta imaginar, Neemias está ali naquela reconstrução, provavelmente com ferramentas, com pá, com enxadas, ali erguendo aquele muro, trabalhando, suando, pegando massa, pegando bloco, toda a estrutura que ia naquele muro ali, e de repente parece alguém, algumas pessoas na sua frente e começa a zombar de você. Que é isso que você está fazendo? Vamos contextualizar, vamos imaginar. O que você está fazendo aí, seu fracote? O que você está fazendo aí? Você acha que isso aí vai dar certo? Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir não. Você e esses judeus aí, tudo raquítico, que estão passando fome, você acha que vocês vão conseguir erguer isso? Mas Neemias e o povo, eles não desistiram. Eles não pararam a obra, eles não deram ouvidos para aquilo. O que nós podemos aprender com isso para a nossa realidade de hoje? Na nossa caminhada cristã, na nossa vida com Deus, na nossa vida em obediência à palavra de Deus, também aparecerão muitos opositores. Também aparecerão muitas pessoas que dirão: o que é isso que você está fazendo? Porque para o mundo, para as pessoas do mundo, obedecer à palavra de Deus, ter uma vida de obediência à palavra de Deus também é loucura. As pessoas também muitas vezes tentam zombar de nós, porque nós tentamos... Vamos contextualizar que este muro, a reconstrução deste muro, seja a nossa vida de obediência à palavra de Deus, seja essa construção desse muro, seja a nossa vida espiritual, a forma que nós vivemos, pegando cada tijolinho que é um ensinamento da palavra de Deus e transformando na nossa vida espiritual. Então, o mundo, ele não entende isso. Você pega um texto da Bíblia que te ensina que você não deve mentir. Vamos falar que este ensinamento é o muro. Então, as pessoas que estão de fora, que estão no mundo, vamos contextualizar que seja o Sanballat, o Tobias, aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus e que tenta zombar de você e fala: o quê? Mas você não mente? Como assim você não fala mentira? Como assim que você vive dessa forma? Como assim que você está fazendo isso? Não, eu não pratico isso. Eu não assisto aquele vídeo daquela pessoa no YouTube porque não me agrada, não é contrário à palavra de Deus, e a pessoa chega a zombar de você. Mas como assim que você não segue a pessoa X ou Y? Como que você não segue no Instagram, no YouTube? E aí você... muitas vezes é um motivo de deboche, de zombaria, como aquelas pessoas que estavam ali, erguendo aquele muro. Você consegue entender essa comparação espiritual? Aquelas pessoas estavam numa grande obra, erguendo um muro, assim como você também está erguendo a sua vida espiritual estruturada nos ensinamentos da palavra de Deus. E para os opositores, para as pessoas do mundo que estão de fora, isso também parece loucura. É sério? Eles dizem: é sério que você não faz isso? É sério que você não segue fulano de tal no YouTube? Os vídeos deles são demais. O que você está fazendo? Você vive dessa forma? E você, assim como Neemias, deve ser firme, deve ser perseverante, que você está numa grande missão. Você está construindo uma vida com Cristo, estruturada na palavra de Deus, para que um dia você esteja com Ele na eternidade. Isso para o mundo é loucura. E nós encontramos você, assim como vocês que são adolescentes, eu também já fui adolescente, você encontra muitos opositores, assim como Neemias encontraram, para dizer que você é louco, que você é maluco. Mas, assim como Neemias, nós temos que ser firmes, que sermos perseverantes nesta obra, nesta construção de fidelidade, de uma vida para com Deus, em amor à sua palavra, contrariando tudo que parece que é o certo, que é o favorável, que deveria ser daquela forma. E Neemias, como diz o texto, ele ficou firme, ele ficou perseverante. A Bíblia diz que eles zombaram, começaram rindo, começaram debochando,
mas eles não pararam. Então, no outro versículo, no versículo 20, ele diz assim, ele tenta manipular a situação, né? Ele diz assim, então vocês estão se levantando contra o rei, né? Como querendo afrontar, querendo colocar medo, como se Neemias estivesse fazendo uma coisa irregular, como se Neemias estivesse fazendo uma rebelião contra o rei da Pérsia. Mas, provavelmente, Sanbalate não sabia que Neemias era o próprio copeiro do rei, que fora enviado pelo rei, que Deus usou até mesmo para providenciar recurso para a construção daquele muro. Então veja que ele tenta usar de estratégia também para parar Neemias e o povo, porque por mais que Neemias tivesse convicção que foi o rei que enviou, que foi o rei que providenciou os materiais, mas e aquelas pessoas que estavam com Neemias? Neemias, além de ele se manter motivado, ele tinha que motivar aqueles que estavam com ele. Porque provavelmente aqueles que estavam mais fracos, aqueles que estavam mais debilitados, aqueles que estavam com medo, quando esses opositores apareciam com esse tipo de diálogo, com esse tipo de afronta, provavelmente alguém ficava com medo, ficava pensando, Neemias, mas é isso mesmo? Neemias, mas será que nós não estamos indo contra o rei? O rei vai mandar aqui o exército dele para vir nos atacar novamente? E Neemias não, Neemias tinha que ali motivar mais uma vez aquele povo durante toda a reconstrução daquele muro. Ele tinha que ser esse líder que estava atuando e estava motivando o outro. Então, muitas vezes, olha aqui mais uma lição. A nossa missão também é essa. Além de nós estarmos firmes nesta missão, nesta obra que nós temos diante de Deus, de anunciar o Evangelho para outras pessoas, de querer o bem para as outras pessoas, nós também temos que ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Veja que Neemias estava ali como líder, estava ali como um representante de uma grande missão, e aqueles que estavam ao seu lado, nessa mesma batalha, ajudando. Então, muitas vezes é aquele seu irmão, aquele adolescente que você está vendo, que não está num bom momento, que está passando uma dificuldade, seja na escola, seja na família, que não está tendo a mesma firmeza de estar na presença de Deus, de estar vindo numa escola bíblica. Você também tem esta missão de ajudá-lo a continuar motivado, assim como Neemias estava ali motivando aquele povo a continuar aquela obra. Glórias a Deus. Esta também é a nossa missão, continuar caminhando rumo à vida eterna, à obediência à palavra de Deus e ajudar aqueles que estão pelo meio do caminho, nossos irmãos que estão na mesma luta, na mesma batalha. Nós somos, como a palavra diz, o corpo de Cristo, né? Então nós somos membros de um corpo e nós temos que ter unidade. E é natural que este cansaço ao longo do tempo venha aparecendo, mas que nós não fiquemos prostrados. A Bíblia diz que tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então é normal que com o passar dos anos isso venha sobre nós, esse cansaço, mas não para que nós venhamos desistir, mas para que sim nós possamos continuar, para que nós possamos, como a Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e terão asas como águia, né, e voarão mais altos. Então esse é um processo em que nós estamos caminhando, nós estamos fazendo uma obra, nós estamos procurando cada vez mais obedecer a palavra de Deus, e situações vão aparecendo como essas de Neemias, como essa em que os judeus que estavam ali na reconstrução do templo, eles se depararam com opositores, com pessoas que não queriam que eles continuassem a cumprir aquela missão, a obedecer ali aquela ordem que era divina, né? Que era o cumprimento da segunda parte da profecia, que a profecia dizia que após o período de cativeiro, Deus traria o povo novamente para Jerusalém, e os muros seriam reconstruídos, e o templo seria reconstruído. E Deus contava com homens, Deus contava com mulheres, Deus conta com você, com adolescentes corajosos,
que estão fazendo a obra do Senhor também, que estão louvando ao Senhor, que estão participando de teatros, de dança, para quê? Para edificação do povo, para edificação daquelas pessoas que estão indo no culto. Vocês, assim como Neemias, como aqueles judeus, são operários da obra do Senhor. Talvez os opositores digam para vocês, mas você só canta ali na igreja, isso aí não tem valor não. Mas eu digo para você que tem grande valor. Quando vocês participam de uma peça de teatro, talvez a pessoa, quando acaba o culto, ela não vai lá falar para você, olha, eu cheguei aqui tão triste, tão desanimado, e essa peça, essa encenação que vocês fizeram no culto me deu um novo ânimo, me renovou. As pessoas não vão falar isso na maioria das vezes, mas pode ter certeza que Deus está usando vocês na edificação dos muros de outras pessoas. Quando você está louvando, quando você está tocando um instrumento, você está sendo um instrumento de Deus nessa reconstrução. Glórias a Deus. E é normal que venha as lutas, que venha os opositores, né? Para tentar te desanimar. Mas que o ensinamento da palavra de Deus, de Neemias, de que foi perseverante, o texto também vai dizer que mais para frente, que eles arrumaram até um falso profeta para profetizar que aquela obra não era de Deus, que Deus não estava naquele negócio, que a construção não seria feita. Mas Neemias era uma pessoa muito firme, Neemias era muito perseverante, ele acreditava que Deus estava com ele, e mais que isso, né? Neemias vivia em constante oração. Nós aprendemos lá no capítulo 1 que antes de falar com o rei, Neemias já tinha ficado 3 meses em oração e consagração antes de falar. Neemias era um homem que ele tinha uma estrutura espiritual, ele sabia de onde vinha a força dele. A força dele vinha de Deus. Então, provavelmente, durante a reconstrução desta obra, Neemias também não abandonou a oração, Neemias também não abandonou a consagração, Neemias não abandonou a meditação na palavra de Deus. E é isso que nos faz vitorioso, adolescente, jovem. É a nossa constância, a nossa vida com Deus em oração, em consagração, em estudo da palavra de Deus. É isso que você está fazendo neste momento, assistindo uma aula, um ensinamento da palavra de Deus. Por mais que seja tão breve, não seja tão longa como na nossa aula presencial, mas é um ensinamento da palavra de Deus. Deus, neste momento, está colocando mais um tijolinho neste muro espiritual da sua vida. Cada ensinamento da palavra de Deus te dá um alicerce, te dá uma estrutura. E quando vem essa afronta do mundo, dos opositores, das tentações, você está revestido, está embasado na palavra de Deus. É interessante você tomar posse disso. Cristo, Jesus, na tentação, no livro ali de Mateus, quando fala da tentação de Jesus, o adversário, o opositor dele, que foi Satanás, o que ele fez? Após Jesus ser batizado, conduziu Jesus para o alto pináculo e ele usava o texto da palavra de Deus contra Jesus. Ele dizia, olha, se você é filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito na Bíblia, os teus anjos darem ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Mas o que Jesus fez para rebater esse opositor? Ele usou a própria Bíblia. Ele usou a própria Bíblia dizendo, olha Satanás, mas também está escrito na Bíblia, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja que ele usou a espada do Espírito. Veja a importância de você conhecer a palavra de Deus, de você ter conhecimento bíblico nesse seu caminhar. Porque já pensou que vamos dizer que Jesus não conhecesse o texto bíblico? E aí Satanás tinha usado a Bíblia e Jesus não tivesse um texto bíblico ali para combater. Então a importância de você sempre ter muito conhecimento bíblico. Porque diante das situações, os opositores, as situações da vida, você terá a palavra de Deus no seu coração. Você está cheio, revestido da palavra de Deus. É ela que nos sustenta, ela que nos dá vida, porque, como diz em João, o Cristo é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. Então, quando você se apropria da palavra de Deus, quando você se apropria da Bíblia, você está se apropriando do próprio Cristo,
do próprio Deus vivo. Olha que bênção, que maravilha. Isso alegra muito o meu coração. Então, que nós possamos aprender com o ensinamento da palavra de Deus, com o exemplo de Neemias, que foi um homem perseverante mediante as situações, mediante as lutas, mediante a afronta do inimigo que zombou, que planejou ali usar até de um falso profeta para desanimar, certo? Mas Neemias se manteve firme, perseverante, e Deus foi com ele. Diz o texto bíblico que em 52 dias eles conseguiram erguer os muros de Jerusalém. Em 52 dias eles alcançaram aquilo que era provavelmente impossível aos olhos humanos. E os povos tiveram que reconhecer que o Deus do céu, o Senhor dos exércitos, estavam com ele, porque se não for assim, eles não tinham conseguido fazer essa obra, essa missão, essa reconstrução. Então este é o ensinamento da palavra de Deus que fica acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Perseverança e resiliência. Por que resiliência? Resiliência é essa capacidade de não se deixar abater mediante os momentos difíceis. Resiliente é a perseverança, é a capacidade de se adequar e não desistir. Neemias foi resiliente e perseverante. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.